Olá, meus alunos, aqui é o professor Emerson. Vim aqui para fazer a correção do simulado 3 com vocês, tá? E a parte que me cabe é aquela que está depois do texto Imigração, um texto que fala sobre imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil no início do século XX e a quantidade significativa desses imigrantes, e mais especificamente sobre uma japonesa chamada Yoshiko, né, que pretendia voltar para o Japão, mas acabou ficando por aqui quando explodiu a Segunda Guerra Mundial e depois instituiu família e realmente ficou por aqui. Foi uma das pessoas que acabou por ajudar para a criação do bairro da Liberdade, lá em São Paulo, que é onde tem a maior concentração de japoneses fora do Japão, né? Naquela época, o Japão era um país que vivia uma realidade muito difícil com relação a questões de trabalho, saúde, segurança, enfim. E o Brasil estava a pleno vapor, né? Então muitos japoneses vieram para cá. Hoje é o extremo oposto. O Japão é um país de primeiro mundo, muito desenvolvido, com uma educação que é exemplo para o mundo todo, a economia, a tecnologia, enfim. Japão vocês devem conhecer, é um país realmente referência em muita coisa. Na primeira questão, diz-nos o enunciado seguinte: identifique o segmento do texto que contém a justificativa para a vinda dos japoneses para o Brasil. Quem leu o texto viu com muita tranquilidade que os japoneses vieram para cá em busca de trabalho e de melhores condições de vida. É geralmente por isso que as pessoas saem de um país para o outro. Por exemplo, os imigrantes que estão saindo do México e de países, sobretudo da América Central, e que estão tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos, procuram isso também. Buscam trabalho e melhores condições de vida. Na sequência, nós temos uma questão que nos fala a respeito das vozes verbais. É interessante que você se lembre que são três as vozes verbais, né? A voz ativa, passiva e a reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito está praticando a ação que o verbo expressa. A voz passiva do verbo é quando o sujeito está recebendo a ação que o verbo expressa. E a voz reflexiva é quando o sujeito pratica ao mesmo tempo que recebe a ação expressa pelo verbo. Neste caso, temos que identificar um verbo na voz passiva. Voz passiva, geralmente o que nos aparece são locuções verbais, não é? E aí fica fácil a gente identificar que a letra correta é a letra A. Um trechinho de crônica foi lido por mim. O, o sujeito desta oração é um trechinho de crônica. E o que acontece aqui é que o sujeito não pratica a ação, pelo contrário, ele sofre a ação. Por isso, está na voz passiva. Na sequência, nós temos uma outra questão aqui que diz o seguinte: no fragmento, o melhor emprego da capital jamais oferecido. O advérbio grifado, né, e em caixa alta também, exprime o quê? O que é que ele está exprimindo? É negação, é tempo, é causa, é dúvida, é afirmação? O que é que esse advérbio está expressando? Não é? Nós sabemos que ele está expressando tempo. O advérbio jamais expressa tempo, ok? Continue estudando, porque isso é muito importante.